Queridos alunos, senhores pais, boa tarde. Hoje, dia 31/3/2021, a nossa aula é matemática. Para nossa aula de matemática, eu vou explicar e você vai acompanhar comigo, ok? Então, vamos. Nós temos hoje no PET as páginas 20, 21 e 22. Então, vamos lá? Eu vou pegar aqui o meu PET, enquanto você pega o seu, e juntos nós vamos fazer as páginas. Temos aqui a página 21. Na página 21, um pouquinho antes também, temos aqui, o que o governo quer que você saiba. Então, eu vou ler para você, tá? Igual eu tenho feito nas outras aulas. Nós temos aqui, na página 19, fala assim para você: números no contexto diário. Eu digo, o número no seu dia a dia. As coisas às quais você convive, que tem número. O número do telefone celular, o número da sua casa, né? A sua idade. Essas situações onde aparecem o numeral faz parte dos números no seu dia a dia. Constantemente, diariamente, você convive com esses números. E normalmente esses números é de 0 a 9. Tá? Alguns dias de 1 a 10, que dá na mesma situação. Porém, a gente fala de 0 a 9, que é a primeira dezena. Porque quando eu falo, o 10 ainda é a primeira dezena, porque o 0 não tem unidade, né? É 0 unidade. Então, as unidades é de 1 a 10. E a partir do 11 já é a segunda dezena. Então, para a composição dos números até o 10, eu preciso de 0 a 9. Porque quando chega no 10º, eu pego o 1 e o 0. E aí eu formo 10, que aí é a dezena, tá? Então, nós temos aqui os números a partir do 1. Então, vamos lá? Tá assim. Olá, estudante! Estamos recomeçando as nossas aulas. Ainda não podemos estar juntinhos. Nós estamos num momento crítico, né? Na onda roxa. Então, não pode nem ir na escola pegar PET, nada. Tanto que a escola está mandando entregar o PET na sua casa, para que você não vá até a escola. Mas temos muito que aprender também este ano. Hoje vamos relembrar a unidade de medida litro. Tá tudo juntinho assim, né? Unidade de medida litro, mas é a unidade de medida litro. Nesta semana, você vai identificar ou reconhecer os números que são usados em muitas situações do dia a dia. Eles podem fazer parte de jogos e brincadeiras. Para quem já fez a atividade avaliativa, a professora lá colocou para vocês, antes da atividade avaliativa, que também era relacionada à amarelinha, a essa brincadeira de criança, né? E coloquei um vídeo para que você assistisse antes de fazer. Então, se você já fez a sua atividade, você já assistiu aquele vídeo. Então, você está familiarizado com a amarelinha. Eu já brinquei de amarelinha. Não, eu nunca brinquei de amarelinha. Mas você viu como se brinca. E quais os tipos e modelos de amarelinha, né? Então, vamos aqui no recapitulando. Os números foram criados ao longo da história da humanidade mesmo, assim, diante de necessidade do homem. Todas as coisas surgem por causa da necessidade. Até o seu aprendizado. Ele acontece pela sua necessidade. Eu não sei os números, mas eu sei ligar para minha avó. Por quê? Porque você tem a necessidade de falar com ela. E quando surgiu essa necessidade, você observou, você foi atrás, você quis saber o que era e aprendeu. Então, houve necessidade para que houvesse um aprendizado.
As pessoas aprendem devido às suas necessidades. Eu preciso ler, então eu vou aprender. Vocês já viram contar que algumas pessoas não sabem ler, não sabiam, na verdade, né? Não sabiam ler, aprendeu a ler para ler a Bíblia e hoje só lê a Bíblia, não sabe outra coisa, só lê a Bíblia. Oh, mas espera aí, o que está escrito na Bíblia não está escrito em outro lugar? Tá, mas a Bíblia, como era uma necessidade, também virou uma facilidade. E aí ele tem facilidade em ler a Bíblia, essa pessoa. E não tem muita necessidade de ler as outras coisas, então ele também não vê facilidade naquilo. Então, necessidade gera aprendizado. Então, estamos aqui. Pois precisavam de uma forma de representar as quantidades. As primeiras representações numéricas apareceram em razão da necessidade de se fazer a contagem de animais. Por exemplo, os pastores soltavam seus rebanhos pela manhã e contavam esses animais através de pedrinhas que eram colocadas num saco para cada animal. Usava-se uma pedrinha, ou seja, ele tinha 50 animais. Então ele arrumava ali 50 pedrinhas. Como que ele sabia que era 50 pedrinhas? Não, gente, ele não sabia. Ele tinha ali uma quantidade de pedras. E aí toda vez que o animal entrava no curral, ele pegava uma pedrinha e punha no saquinho. E o animal entrava outro, pegava. Quando terminava a quantidade de ovelhas que entrou naquele, as pedrinhas ficavam aqui no saquinho. As outras era reserva. No outro dia, quando ele soltava as ovelhas, o que ele fazia? Ele despejava as pedras do saquinho, não junto com a reserva, separado, porque se faltasse alguma, ia sobrar alguma pedrinha. E ele saberia que estava faltando ovelha para que ele buscasse ela, que ele procurasse por ela. E aí tem várias histórias assim, ou seja, aqueles que começaram os maias, por exemplo, eles tinham uma cortina, um varal assim, que eles colocavam um cordão. Para cada animal, ovelha ou algum gado que saísse, ele dava um nó. Quando eles iam entrando, ele já sabia dos nós que ele tinha, ele ia desamarrando aqui nessa filha e amarrando de cá. A cada 10 aqui ele passava para a tira seguinte. Era um colorido, é tipo ábaco. Se alguém conhece ábaco, sabe que o ábaco tem os pauzinhos e cada pauzinho tem uma cor. Então você coloca 10 aqui, ele encheu, você passa para o de cá. Ou seja, você tira, tira os 10 daqui e põe um no de cá e aqui fica vazio. Então você já sabe que era uma dezena. Então quando você estiver aprendendo dezena, nós vamos falar bastante de ábaco. Por quê? Porque conta só de 1 a 10. De 1 a 9, né? No 10 passa para outra, tá? Então, para contar, para que soubesse a quantidade dos seus animais, eles precisaram arrumar maneiras de controlar esses gados, para que não se perdesse. Se hoje sai 50 gados, volta 38, aí ele não sabe, ele vê um monte lá, mas ele vai contar, ele não sabia contar, não existiam os números assim, tá? Então vamos continuar aqui. Usavam-se pedrinhas, né? Ao final do dia, ao buscar o rebanho, os pastores contavam de forma inversa, retirando do saco uma pedrinha para cada animal. Tá? Então tem várias histórias. Então você conta a história dos egípcios, dos maias, dos hebreus, dos romanos, tá? Então cada povo da antiguidade contava de uma maneira, mas todos arrumaram uma maneira para contar. E hoje nós temos a nossa contagem, que é o hindu-arábio. Por quê? Porque os hindus também tinham uma maneira de contar, os árabes também. Juntou as duas contagens que eram as mais eficientes e formou o nosso algarismo, que é o hindu-arábico, tá? Temos algarismo romano, temos outros algarismos, que é usado em outras situações. Nós vamos falar disso depois. Mas, a princípio, nós temos a nossa numeração, que é o hindu-arábico, tá? Então, vamos aqui. Para saber mais,
Para saber mais, nós temos aí o vídeo que o PET traz para você, tá? Que está disponível aí também para você assistir antes de fazer a sua atividade. Então vamos lá? A atividade. A Aline e os colegas estão brincando de uma brincadeira que usa números, conhecida no Brasil como amarelinha. Observe a figura abaixo e responda. Você já viu? Então você sabe exatamente aqui como se pula a amarelinha, né? No vídeo tá para você. Então tá aqui. A letra A. Qual é o nome da brincadeira? A brincadeira chama amarelinha ou a brincadeira chama pula-pula? O que eu falei nesse minuto e qual é o vídeo que você assistiu? É pula-pula? Aí você fala, não, professor, é amarelinha. Então você vai fazer um X, onde está escrito amarelinha. Depois nós temos na letra B. O que as crianças usaram para identificar cada um dos desenhos da brincadeira? É letra. Aqui na amarelinha tem A, B, C, D, é assim? Aí você fala, não, tem ali número, nós estamos vendo os números. Pois é, então você vem aqui no números e marca o X. Na letra C, nós temos, você conhece os números que são usados nesta brincadeira? Se você conhece, você vai marcar que sim. Se você não conhece, você vai marcar não. Aí eu já vi. Já ver? Já ter visto? Não é o mesmo que conhecer. Conhecer é assim, qualquer número que eu te mostrar de 1 a 10, você vai falar, esse é o 4, esse é o 3, esse é o 5, esse é o 7, você conhece. Então você tem condição de olhar e saber qual é, citar qual é o nome daquela numeração. Se você conhece alguns, então você vai falar que não, porque ele não te dá a opção de sim, talvez, alguns. Não, ele só te dá a opção de sim e não. Se você conhece todos, você põe sim. Se você conhece apenas alguns, você coloca não, tá? Depois vamos pro próximo, número 2 aqui. O número 2 fala assim para você. As aulas começaram e no primeiro dia foram algumas crianças. Foram todas? Não, foram algumas. Algumas crianças apenas foram à escola. Então vamos ver aqui. Se bem que aqui, ó, tá todas as carteiras ocupadas, né? Não tem nenhuma carteira vazia pra gente falar, não, foi só alguns tem carteira vazia. Não, todas as carteiras estão ocupadas. Então fala assim pra você, olha, quantas crianças estão presentes? E aí você conta. Vamos começar aqui no camisa verde, aqui? O menininho de camisa verde de óculos, 1. A menininha que tá atrás, 2. A de rosinha aqui com a mão pra cima, 3. O de azul, 4. A menininha de amarelo, 5. E o outro de azul atrás, 6. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas crianças estão presentes? 6. O numeral 6. Então, você vai pôr o numeral 6 aí. Como que é o numeral 6? Aqui na amarelinha, ó, na sua amarelinha tem o numeral 6 aqui, ó, tem onde a menininha tá pisada em cima, depois tem 2, 3, o 4 onde ela jogou a pedrinha, aí de cá tem o número 5 e do outro lado dele aqui, ó, perto do menino de calça azul, tem o 6. Então, esse é o numeral 6. Então, é esse que você vai colocar aí na sua resposta de quantos alunos foram. Aí ele pergunta assim pra você, aí tá escrito assim, ó, quantas fileiras são meninas? Não, deveria ser quantas crianças são meninas. Porque não tem uma fileira só de menina, tem quantas crianças são meninas. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3. Nós temos quantas meninas? 3. A de amarelo, a de rosa e a de roxo. Então, 3 são meninas. O numeral 3 é esse aqui, ó, que parece a letra E espelhada. Então, temos aqui, ó,
onde ela tá com o pezinho 1, do lado 2 e perto da menininha aqui, ó, de agasalho roxo, com a blusa aqui parecendo uma blusa de frio, né? Roxa, é o número 3. Então, as meninas são 3. Então, você vai colocar o numeral 3 aí. E quantos meninos? Ó, presta atenção. Tem 6 crianças na sala. 3 são meninas. Quantos meninos sobraram? 3. Então, são 3 meninas e 3 meninos. Então, vai ficar o numeral 3 na letra B e o numeral 3 também na letra C. Por quê? Porque 3 mais 3 são 6. 6 dividido por 2 também são 3. Ó, tem um monte de continha que dá para fazer aí. Eu posso falar que 2 vezes 3 é 6. Eu posso falar que 6 dividido por 2 é 3. E eu posso falar que 3 mais 3 também é 6. Quando vê assim, vocês têm... Ó, e também tem um detalhe, né? 6 menos 3 sobra 3. Olha, nossa, tudo dá 3 disso. É por isso que a gente brinca com criança assim. Quais os números somados vai dar o mesmo resultado. Então, eu somo 3 mais 3 dá 6. Eu somo 4 mais 2 dá 6. Eu somo 5 mais 1 dá 6. Eu somo 0 mais 6 dá 6. 5 mais 1 dá 6. Tá? Então, tem várias maneiras de chegar ao numeral 6. E aqui nós temos 3 mais 3, que também vai dar 6. Então, vamos para a próxima página. Nós temos aí uma reta numérica. Uma reta numérica, pensa assim, quando vocês, né, quando estavam lá no EMEI, vocês fizeram uma reta numérica que era a linha do tempo da sua vida. Ah, mas era a linha do tempo. É a mesma reta numérica. Ó, tá vendo aqui? Quando você nasceu, você tinha 0 ano. Aí, quando você fez a festinha de aniversário, você tinha 1 ano. Ah, professora, eu fiz mêsversário. Tem problema, se você fez mêsversário, entre o 0 e esse 1 aqui, você põe aqui 1, 2, aí é mais complicado um pouquinho, não é pra você agora. Aí nós vamos pensar só números inteiros. Então tá, quando você nasceu, você tinha 0 ano. Quando fez sua festinha de 1 ano, tá aqui 1. Depois você fez 2 aninhos. Ah, com 2 aninhos já estava na creche, então 2. Aí depois você fez 3, também estava na creche, tava. 4 estava na creche, tava no e-mail. 5 estava no e-mail, tava. 6 estava no e-mail. Ah, eu tenho 6 ainda. Já tá no primeiro ano, mas você vai fazer 7 por agora. Então, se você vai fazer 7 por esses dias, você já tá aqui, ó, na linha do tempo, no número 7. Essa é a sua linha do tempo. E aqui nós temos a reta numérica com a mesma numeração. Até quando você estiver no 5º ano, 10 anos, tá? Então, vamos aqui, ó, leia os numerais e em seguida escreva-os abaixo. Então, ele te deu uma reta numérica com o número 0 até o 10. Porque aqui você vai contar os intervalos. Então, você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 10 intervalos. Mas você tem um numeral de 0 a 10, tá? Fica só nisso. Então, vamos aqui. Leia os numerais. Então, vamos ler de novo. 0, aí você vai copiar aqui embaixo o número 0. Vai passar um tracinho, assim, que a gente chama de hífen, mas você vai passar um tracinho e vai colocar o numeral 1. Depois, mais um tracinho, vai escrever o numeral 2. Ah, como que escreve o 2? Olha aqui, ó, que tá depois do 1, antes do 3. Olha os vizinhos aqui, nós não falamos de vizinhos semana passada? Pois é, aqui tem os vizinhos também, ó. O 2, ele tem o vizinho 1 e o vizinho 3. Então, depois tem o 4, aí 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora repete comigo. 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Você escreve aqui de 0 a 10. Então vamos para o próximo? Ele fala assim no número 4. Circule a imagem que não contém números. Na imagem que você vai olhar aqui, nós temos as seguintes imagens. Nós temos um ônibus que nele está escrito escolar. Ah, eu já vi desse ônibus levando os meninos para o e-mail. Leva mesmo, a prefeitura tem um ônibus desse que em tempos normais, né? Eles trazem as crianças que moram mais longe da escola para a escola num ônibus desse. Ou determinados bairros que não tinha vaga para aquele aluno, como ele não pode ficar sem estudar, eles cuidam do transporte dessas crianças. Então tem aí. Depois nós temos um menininho aqui segurando um relógio. O relógio tem número? Tem. Então o relógio tem do número 1 até o número 12. Então ele quer que você circula a imagem que não tem número. Você vai circular o relógio? Não, né? Porque no relógio tem números. Então vamos continuar? Você tem pipoca. Pipoca. Um carrinho de pipoca. Um cheirinho gostoso de carrinho de pipoca, né? Bom, né? Fica mais gostoso do que em casa, né? Mas então tá aqui. Então a pipoca tem número nela? Tem, porque aí tem 2,50. R$ 2,50 é o preço do saquinho de pipoca, baratinho. Então, R$ 2,50 é o preço da pipoca. 2,50 é número? É. Você vai circular o carrinho de pipoca? Porque tem número. Depois nós temos um telefone celular. Um telefone celular tá mais para um telefone fixo, né? Desses de sem fio. Mas porque ele é antigo, um modelo antigo. Então esse modelo aqui de telefone celular as pessoas nem têm mais. Nele tem número? Tem número, olha aí. Tá vendo? Ó, tem 0, tem hashtag, tem asterisco e tem do 1 ao 9. Do 1 ao 9. E o 0 tem embaixo, né? Então, tem os números aqui. Então, se tem os números, você vai circular o celular? Isso não vai, né? Não vai porque tem número e ele quer que você circule aquele que não tem número. Então, qual desses objetos você vai circular? O menino segurando o relógio, o carrinho de pipoca, o telefone celular ou o ônibus? Isso, acerta quem circula o ônibus. Então, se você foi lá e circulou o ônibus, então você está certo, corretíssimo, é isso mesmo. Você deve circular o ônibus, porque o ônibus aqui ó, não está mostrando nenhum número. Você pode contar no ônibus, você pode contar as janelas, você pode contar os pneus, você pode contar até os parafusos do pneu, mas dele não tem escrito nenhum número. Se não tem nenhum numeral, é ele que você deve circular, tá? Então vamos pro próximo? Acabou, né? Não tem o próximo agora é a semana 2 que vai ficar para depois. Então, para a atividade de matemática de hoje é só isso. Quem fez a atividade diagnóstica teve mais facilidade. Por quê? Porque a atividade diagnóstica é basicamente essa atividade, com exercícios um pouquinho diferentes, não são os mesmos exercícios, mas tem o mesmo contexto e as mesmas habilidades, né? As mesmas habilidades, ou seja, ele quer com aquela atividade, ou seja, nós queremos com aquela atividade diagnóstica saber de vocês, se vocês sabem relacionar a história da matemática na construção do número e a sua importância no contexto social. No dia a dia, eu coloquei isso no seu plano de estudo para hoje também. Ou eu e a matemática, relacionar os conhecimentos adquiridos no cotidiano. Ou seja, nós queremos saber o que você sabe do seu dia a dia. Ah, mas isso não é uma instrução escolarizada. Não, é o seu dia a dia, a sua vivência. O que você tem de vivência que você vai aproveitar nas suas atividades, ok? Então, para a aula de matemática de hoje é só matemática. Mas nós temos também
a atividade de... a atividade de ensino religioso. Eu deixei para vocês uma atividade de ensino religioso. Eu coloquei assim no seu cronograma de estudo, tá assim. A nossa aula de ensino religioso desta semana foi antecipada para o dia de hoje. Por que ela foi antecipada para o dia de hoje? Porque a aula de ensino religioso ela é na sexta-feira. E na sexta-feira é feriado, é dia santo para os cristãos. Para nós não é, eu não sou cristã. Então, para quem não é cristão, não é. Mas nada funciona, tá? Então, nada funciona. Então, para quem é cristão, é dia santo de guarda. E para quem não é cristão, é feriado. É apenas um dia que ele vai poder ficar em casa, né? E agora, mais que nunca, ficar realmente em casa. Então, nós temos aqui, foi antecipada para hoje pelo fato de não haver aula na sexta-feira santa. Dia santo para os cristãos. Para os cristãos, eu deixei claro, tá, gente? Então, tá aqui. Vamos falar de Páscoa? Então, vamos lá. Vocês sabem o que significa Páscoa? Dia que ganhamos ovos de chocolate, professora. E eu diria, não é apenas isso. A Páscoa é muito mais importante que apenas comer ovos de chocolate ou bombons. Vamos entender o que é Páscoa? Prestem atenção. Nós temos aqui uma historinha de Páscoa, então eu vou contar para vocês. A palavra Páscoa significa libertação. A Páscoa comemora-se a libertação do povo hebreu, que era escravizado pelos egípcios durante o reinado de Faraó Ramsés II. Na Páscoa cristã, comemora-se o Cristo. Ele é a libertação para o povo cristão. Comemora-se a sua ressurreição. Então, nós vamos falar aqui de ressurreição de Cristo. Ele que morreu para a nossa salvação, para a salvação do povo de Deus, a libertação dos seus pecados, através da ressurreição. Ele morreu pelos nossos pecados e ressurgiu para a vida eterna. A palavra Páscoa vem do hebreu Passak, que significa passagem da morte para a vida eterna. Não a vida mundana, mas a vida eterna em Deus. Da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz. Do pecado para a libertação. Quem está no pecado está nas trevas. Quem sai das trevas vai para a luz, é aquele que se liberta do pecado. A celebração da Páscoa é bastante antiga. Inicialmente, a Páscoa era a época em que se festejava o fim do inverno e o início da primavera. Mas agora é outono. É outono aqui no hemisfério sul. No hemisfério norte é primavera, tá? Então, é trocado, tá? Depois a gente vê isso direitinho. A Páscoa é comemorada no mundo inteiro, porém, em cada lugar seguindo as suas tradições, as suas próprias tradições. Ou seja, cada um comemora do seu jeito, daquilo que foi costume entre eles ao longo dos séculos, tá? Na Europa Oriental, as pessoas decoram ovos para presenteá-los aos seus amigos no domingo de Páscoa. Sim, ovo de galinha. Pega o ovo de galinha, faz pintura, coloca decalque, faz várias outras maneiras de que ele fique bonito para presentear as pessoas. Preparam cestas e mais cestas de ovos de galinha e presenteia. Para dar uma leve ferventada nele, só para não ficar fácil para quebrar. E eles pintam. Tá? Também para não azedar com facilidade, né? Não ficar podre. Mas ainda assim ele apodrece. Nos Estados Unidos, é super comum as brincadeiras de caça ao ovo. Aqui também nas creches, nos UAIs, né? Nos UAIs não, desculpa, gente. Nos EMEI, nossa, credo. Nos EMEIs também faz-se muito essas brincadeiras, né?
esconde ali, coloca pegadinhas de coelhinho e as crianças procuram os ovos. Quem acha é o dono, né? E essa é a graça da brincadeira, né? Você poder achar e ficar com mais ovos. Porque sabe que não tem ovo para todo mundo na brincadeira do esconde. Tem o ovo na hora da distribuição do professor, mas na hora de achar não tem para todo mundo. Então, aquele que consegue achar terá mais que um ovo, né? Ou mais de um ovos, né? Porque vai ter muitos. Então, eu deixei para vocês aí também um vídeo para falar a respeito da Páscoa. Tem a historinha do menino, do coelhinho que virou confeiteiro, né? Da Ruth Rocha. E tem os símbolos da Páscoa. Depois, na atividade de vocês, está assim. Agora que você já assistiu aos vídeos que explica algum dos símbolos da Páscoa cristã, vamos pintá-los? Capriche para que fique bem bonito. Então, aqui na sua atividade, você vai fazer o quê? Você vai pintar a cruz. A cruz, lembrando que a cruz está cheia de coraçãozinho porque ela é um símbolo de amor de Deus com a humanidade. Onde o Filho de Deus morreu, por isso que ela está vazia, porque ela não representa a morte, então não tem ninguém aqui, ela representa vida. E cheia de coraçãozinho de amor, amor de Deus pela humanidade. Temos o Cordeiro, que é o próprio Cristo, o Cordeiro imolado, aquele que foi sacrificado pela salvação da humanidade. Temos o pão. O pão é visto em várias passagens, em várias parábolas, onde Jesus reparte o pão, onde Jesus multiplica o pão. Até na hora da morte, Jesus dá o pão para Judas Iscariotes, passado no molho, para mostrar para o João, para Pedro, aqueles que queriam saber quem seria o traidor. Então ele dá o pão passado no molho para que João e Pedro fiquem sabendo quem é aquele que vai trair Jesus, que é o Judas Iscariotes, que vende Jesus por moedas de prata, né? Temos o Cristo ressuscitado, olha aqui, vivo na sua glória, né? Com as mãos para cima, louvando e bendizendo a Deus. Temos aqui o coelho. Por que o coelho é um símbolo de Páscoa? Porque o coelho é reprodutivo, tem vários filhotes, ou seja, vida em abundância. Temos aqui o vinho, a uva, né? Vinho ou suco de uva, porque essa é a matéria-prima para fazer o suco de uva e o vinho, e é o que faz Jesus na bodas de Caná, ele não deixa faltar vinho, ele faz o milagre do vinho, é o primeiro milagre dele, né? E quando você é católico, durante a celebração, o padre, em persona em Cristo, ele consagra o vinho como se fosse o sangue do Senhor. Nas igrejas evangélicas, no dia da Santa Ceia, eles tomam o vinho com o pão em comemoração também ao Senhor, que é o sangue, que é o vinho, e o pão, que é o corpo de Cristo imolado. E temos aqui o ovo de chocolate. Por quê? Porque o ovo representa a vida, aquele que nasce do ovo, né? Várias aves nascem de ovo e o ser humano nasce do óvulo, né? Que também é um ovo. Então, ovo é vida. Então, nós temos aqui o ovo de chocolate. Então, você pinta tudo bem bonito. E eu quero aproveitar para desejar a todos uma feliz Páscoa. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, cada um dos seus familiares. Protejam todos contra esse vírus, né? Que, se não for possível livrá-los do vírus, mas que lhe dê a cura para cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe hoje e sempre. É o que eu desejo. Feliz Páscoa. Fiquem em paz.